Tudo bom, meus queridos? Então vamos dar continuidade para as nossas atividades ou tarefas, como vocês queiram, da nossa primeira parte de 2 de Executando o Projeto, a nossa playlist sobre gerência de projetos. Nos vídeos anteriores nós conversamos como orientar e gerenciar a execução do projeto. Depois conversamos em como gerenciar as comunicações, dei algumas sugestões para vocês, como utilização do Slack, né, ou do Microsoft Teams. Lembrando, eu não aconselho a utilização do Facebook, muito menos do WhatsApp, tá? Até para vocês se acostumarem com essa questão de empresa, tá? E ter uma forma mais eficaz de gerenciar, porque a gente sabe que a procrastinação é grande. Pensem só, quantas vezes vocês abriram o WhatsApp de vocês ou o Face para se comunicar com alguém e acabaram fazendo outra coisa, certo? E no vídeo de hoje nós vamos conversar em como gerenciar o envolvimento das partes interessadas. É um vídeo bem curtinho, bem como a questão de mobilização da equipe do projeto. Então, se quer saber mais, continue ligado. Então, pessoal, após a abertura aí, a gente vai conversar um pouquinho em como gerenciar o envolvimento das partes interessadas, ou seja, dos nossos stakeholders. Mas o principal ponto é como se comunicar e interagir com as partes interessadas. Você sabe que o processo de comunicação é um processo sempre bem complicado dentro de uma empresa. Como eu já disse aí na abertura, algumas empresas utilizam o Facebook para comunicação, outras o WhatsApp, ou alguém utiliza o Instagram, e assim vai. Mas não são ferramentas consideradas profissionais, ok? Eu não considero que vocês vão ter uma comunicação efetiva utilizando o WhatsApp ou utilizando o Facebook. Parem aí, um momentinho. Isso é a minha opinião, ok? Se dá certo para vocês, então continuem. Mas eu estou dando minha opinião como se gerenciarem um projeto de uma forma mais eficaz, sem partir para aquela nossa procrastinação de sempre, né? Como eu comentei aí na abertura, que a gente acaba usando o Face, o WhatsApp, vai conversar sobre uma coisa, acaba conversando sobre outra, certo? Aqui a gente está falando em gerenciar um projeto. Então, para gerenciar um projeto, a gente tem que ter ferramentas adequadas para eles, como o Slack, como o Microsoft Teams, dentro do próprio Bitrix 24 tem ferramentas de comunicação, do Monday também, entre outras alternativas que existem, mas sempre utilizando dentro das ferramentas, certo? Então, assim, ó, essa questão da comunicação com as partes interessadas e até com a nossa equipe, ela sempre é necessária para solucionar principalmente problemas que vão ocorrer. E o objetivo deve ser sempre focar em atividades de comunicação dirigidas às partes interessadas, sempre tentando influenciar suas expectativas, abordando preocupações e solucionando questões diversas. E aqui cabe uma dica e uma atenção. A dica: o gerenciamento das expectativas aumenta a probabilidade de sucesso do projeto, garantindo que as partes interessadas entendam os benefícios e os riscos envolvidos. Então, assim, ó, uma forma, como eu já falo para os meus alunos, as comunicações elas devem se dar lá por toda a questão do Slack, por toda a questão do Microsoft Teams, para ficar no papel e nós mantermos um histórico. Mas como que a gente gerencia o envolvimento dessas partes interessadas? Outro ponto também que vem ali, ó, atenção. Esclareça e solucione as questões assim que forem identificadas, considerando que algumas soluções podem resultar em solicitações e mudanças ou podem ser transferidas para fora do projeto, com novas fases ou novos projetos. Então, assim, ó, essa questão de gerenciar o envolvimento das partes interessadas, além de ter uma comunicação efetiva, uma forma efetiva, vocês têm que ter aonde reportar essas mudanças, ok? Então, lá no Slack, vocês podem criar uma parte para reportar e estar lá as nossas partes envolvidas, tá? Pode ser o nosso cliente, pode ser alguém de fora que faz parte do projeto. Então, sempre que surgir um problema, você tem que tentar sanar esses problemas. Mas agora, vocês olhando para a estrutura do Scrum, que no nosso caso a gente está trabalhando com o Scrum unido ao PMBOK, mas aqui a gente está vendo todas essas, na verdade, as atividades do PMBOK, para vocês se derem conta que vocês podem não utilizar dentro do Scrum. No Scrum, onde nós podemos ter essa comunicação efetiva de modificações? Bom, primeiro, para resolver a comunicação
da nossa equipe, de dentro da equipe, nós temos as nossas reuniões diárias de 15 minutos. É onde nós vamos identificar, vamos considerar algumas soluções, nós vamos escutar, vamos ver as mudanças que podem ocorrer no projeto ou não, tá? Em determinadas fases e tudo mais. Então, para dentro da nossa equipe, que também faz parte das partes interessadas, né? Porque são eles que desenvolvem para o nosso determinado cliente. Dentro da nossa equipe, nós podemos conversar e acertar tudo nas nossas reuniões diárias, certo? Já na reunião de retrospectiva, podemos esclarecer pontos maiores de mudanças. Mas também, até na reunião de retrospectiva, sobre o que ocorreu naquele presente momento, naquele nosso sprint, que pode ser de 1 a 4 semanas, eu aconselho mais fazerem de 2 semanas, né? Nosso sprint, lembrando, 2 semanas, 14 dias, né? Mas se nós tirarmos o domingo e o sábado, fica só 10 dias. Isso vai de onde vocês trabalham sábado ou não trabalham, certo? Mas assim, pessoal, essa questão das partes envolvidas, então você tem que entender todos esses benefícios e os riscos que podem ser gerados. Porque na reunião diária, vocês não vão trazer o cliente de vocês para a reunião diária, mas uma reunião de retrospectiva ou uma reunião que ele vai pedir para mudanças, ou então nos nossos milestones que a gente conversa, ou aqui como a gente fala, nossos marcos de entregas, os quais nós deixamos lá no nosso cronograma, que são apresentações para o nosso cliente, podem surgir mudanças. Então essas mudanças, vocês vão fazer o levantamento, vão anotar e vai ser verificado se essas solicitações vocês conseguem encaixar no cronograma, conseguem encaixar no custo, ou então vai aumentar o cronograma ou vai aumentar o custo. Na verdade, o que vai acarretar no projeto? Mas são decisões que nunca são tomadas imediatamente. Essas decisões são levadas para a equipe que é quem desenvolve, né, ajuda a fazer esse levantamento, então cria-se lá análise essas solicitações e depois é apresentado para o nosso cliente. Isso é uma forma de vocês tentarem deixar o cliente mais perto e solucionarem toda essa questão do envolvimento, né, das partes interessadas. Então são alguns pontos que vocês podem trabalhar. E sempre lembrando, manter histórico de tudo, toda mudança no projeto, tem o históricozinho lá, o cliente vai lá e assina, ele está dando, na verdade, ele está assinando, sabendo que está ciente do que vai ocorrer no projeto. Então, assim, ó, essa questão de como gerenciar o envolvimento das partes interessadas, isso, assim, vocês podem conversar, mas é uma questão de cultura organizacional, que eu digo para os meus alunos. Dentro da equipe, que a equipe faz parte das partes interessadas, né? Ou então como a gente trabalha em sala de aula, que todo dia eu perguntava como é que estava o projeto. Todo dia não, na verdade, né? Nossa aula era uma vez por semana. Então toda semana eu perguntava como é que estava o projeto, ou a cada 14 dias, a cada uma sprint, que eram de 14 dias no nosso caso, eu perguntava como que estava o projeto. E eles me informavam, então eu estava fazendo o meu papel de parte interessada, meu papel de cliente, que eu queria saber em que patamar que estava o projeto. Eles pegavam, alguns me mostravam algumas, o gerente sempre, né, nosso Scrum Master, pegava e me mostrava algumas coisas, tá aqui nosso burn down, a gente já chegou a tal ponto, a gente já fez tantas tarefas, está em tanto %, tá? Então são esse ponto, e isso é bom para o cliente de vocês. Ele se torna mais próximo, é mais fácil de lidar com modificações. Mas do outro lado, nós temos clientes que não querem participar, que não querem se envolver. Então a gente marca reuniões, aquelas nossas reuniões de entrega, né, de entrega ou apresentação, como vocês queiram, que vocês vão deixar elas todas previamente marcadas lá no cronograma de vocês, até para vocês saberem até que data vocês têm que entregarem essas determinadas modificações. E isso vocês vão lá e apresentam para o cliente. Então tem tanto % feito. Nas minhas aulas, como que nós fazíamos? Nós tínhamos grandes entregas que eram as apresentações de tais partes, que eles me mostravam como que estava o andamento do projeto, mostravam tudo e mais um pouco sobre o projeto, e eu fazia os questionamentos sobre o projeto. Então, eram os 2 pontos que eu trabalhava com eles. O cliente que está semanalmente perguntando, ou a cada final de sprint perguntando, e o cliente que só pergunta lá em tais datas. Eu não sei se algum deles se deu conta disso, mas eu estava fazendo esse papel do cliente que pergunta ali direto, que tem um envolvimento mais próximo, e do cliente mais afastado. Então são só as entregas.
Então, várias coisas que eles me explicavam no decorrer das semanas, eu fazia perguntas bem diferentes e até eu me fazia de conta que eu não sabia determinadas coisas, fazendo o papel do cliente ausente. Então aí, pessoal, se algum de vocês que tiveram aula se deram conta disso, pegue e deixa o comentário aí no vídeo. E também, se não se deu conta disso, é bom, então a gente sabe que é assim que a gente vai trabalhando e eu vou estimulando vocês a terem esse entendimento do cliente que está mais perto, que é a parte interessada, né? E do cliente que está mais longe. Então, são os dois pontos que nós temos. E espero que vocês tenham tido esse entendimento em toda essa parte de como gerenciar o envolvimento das partes interessadas. E aproveitando, para quem não se inscreveu aí no canal, está gostando dos vídeos, dessa playlist sobre gerência de projetos, aproveita, dá um curtir, aí do lado direito ativa as notificações, certo? Se inscreve no canal, quer perguntar alguma coisa, tá entendendo, tá gostando do material, por favor, deixa um feedback aí embaixo, não custa. Senão vão perder mais de 30 segundos deixando um feedbackzinho aí, certo? E isso ajuda também a eu moldar o que eu vou explicando para vocês no decorrer de todos esses vídeos e até os próximos materiais que eu vou gravar, certo? Então, abração aí para todos e lembrem que depois que você aprende, tudo fica mais fácil. Até mais, pessoal!